Então, oi, eu vim compartilhar minhas 4 últimas leituras com você. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Ana Luísa Temponi e, gente, esse vídeo vai vir mais cedo esse mês, porque eu tava acumulando 2 meses de novo, só que eu quero fazer diferente, mas eu não sei ainda o que eu quero fazer. Eu tô querendo pensar em algum jeito diferente de trazer esse tipo de vídeo das leituras que eu fiz e tal, até pra vocês, e comentar aqui de algum outro jeito que eu ainda não descobri como, mas fica aqui o desejo de. E por isso que eu resolvi trazer esse vídeo mais cedo aqui, porque aí eu consigo pensar pro próximo mês. Enfim, deu pra entender, né? Esse mês, agora de julho, eu li um pouquinho menos do que o meu normal, porque eu fiquei ocupada com outras demandas e a gente faz o que pode. Mas deu tudo certo e foram boas leituras que eu tenho que comentar com vocês aqui. Então é por isso que eu vou trazer esse vídeo novamente no mesmo formato aqui, porque eu quero pensar num formato novo para um próximo vídeo. Pode ser que eu mude de ideia e continue fazendo do mesmo jeito, pode ser, mas eu tô querendo pensar num novo formato, de uma forma mais, sei lá, dinâmica do que eu ando fazendo. Não tenho certeza ainda, mas certamente comentarei com vocês quando eu pensar e quando eu fizer. Beleza, sem mais delongas, vamos para as últimas 4 leituras que eu andei fazendo e é isso. Primeiramente, lá no início de agosto eu terminei Periféricos do William Gibson, que é este bonito aqui. Não parece que ele é tão grande, mas ele é muito grande. Ele tem mais de 500 páginas. É um calhamacito que eu ganhei de presente de páginas de Euterpe. E assim, se você acompanha o canal aí já há mais tempo, você deve saber que a minha questão com Periféricos foi que, tipo, eu assisti a série, fiquei apaixonada na série, e aí eu fiquei com vontade de ler o livro, ganhei de presente e li o livro. Foi essa a cronologia dos fatos. E aí depois eu acabei não gostando tanto da série assim depois que eu conheci a obra original. Só que agora a série foi cancelada também, porque o Prime Video cancela tudo, então ficamos sem. Esse livro aqui faz parte de uma trilogia. A gente tem 2 disponíveis, sendo um em português e outro em inglês. E o segundo se chama Agency, se não me engano. E fica aqui já o meu pedido. Aleph, traz pra gente o segundo livro, porque eu não sei se eu tanco o William Gibson em inglês, não. Eu tanco muita coisa em inglês, mas o William Gibson acho que eu vou dever. Não sabemos. Então, esse livro aqui é de 2014, o original em inglês, né? Esse daqui, essa edição aqui da Aleph, eu não sei quando que veio. Deixa eu ver aqui. 2020 que veio esse daqui pra gente. Ele é belíssimo, né? Eu acho essa capa linda. E assim, por dentro, eu amo essa diagramação, ela é linda. A luz estourada não vai estar deixando pra ver. Mas tudo bem. O William Gibson é um dos nomes mais influentes no subgênero da ficção científica, que é o cyberpunk. Ele é autor da trilogia Sprawl, do Neuromancer, né? O cara, assim, é um dos mais influentes mesmo. Então, se tu quer ir no cyberpunk raiz, tu vai num William Gibson da vida. E não é à toa, o cara manda bem demais. Essa é uma história sobre viagem no tempo, só que de um jeito bem diferenciado, tá? A gente aqui tem 2 pontos de vista que se passam em datas diferentes. Um desses pontos de vista é a Flynn Fisher, e que ela vive ali com a família dela, no caso com o irmão dela, que é veterano de guerra, e com a mãe ali que tá passando por uma doença terminal, e eles cuidam dela. Isso tudo nos Estados Unidos, e se passa ali mais ou menos em 2032, eu não lembro exatamente a data, mas é num futuro do que seria da gente aqui. E de 2032 em diante, o mundo tá caminhando pra um lugar nada legal, porque o cyberpunk trabalha muito a questão do capitalismo exacerbado, é um dos tópicos, né? E cyberpunk é uma vibe, né? É uma vibe. Se não tiver... se você não for inserido na vibe, não é cyberpunk, saca? E esses 2 irmãos, principalmente o Burton, que é o irmão da Flynn, ele trabalha jogando simulações para empresas e ele ganha a vida assim, entendeu? Só que acontece um incidente que o Burton não pode estar presente em um desses trabalhos e ele é contratado por uma empresa colombiana para ser segurança, para agir como segurança. E aí a Flynn toma o lugar dele, porque o Burton não tá podendo, ele tá impossibilitado mesmo de ir. E aí o Burton tá impossibilitado e a Flynn toma o lugar dele. Só que a Flynn é muito boa jogadora dessas simulações, sabe? Então, ela faz um trabalho excelente no que era a proposta, só que ela acaba presenciando um homicídio. E ela começa a achar muito esquisita aquela simulação, que não parece como as outras simulações que ela já tinha jogado pro Burton. E aquilo ali vai deixar a Flynn impressionada, né? Que parece realmente muito real. Um pouco tempo depois, algumas pessoas
são enviadas pra matar a Flynn e a família dela. Só que eles têm ali um esquema de se defender e tal, eu não vou entrar nesses detalhes, tem um motivo e tal por trás. E é aí que a Flynn acaba descobrindo que aquela simulação não era apenas uma simulação, era um algo mais. E era o quê? Uma janela para o futuro, um futuro lá em 2070 e poucos, 2080 e poucos, eu não lembro agora exato, mas é um salto. Ela esteve numa simulação que não era bem uma simulação, era realmente uma janela para o que está acontecendo lá na frente, depois de um evento chamado A Sorte Grande, que eles chamam de Jackpot. É um enorme apocalipse que acontece na Terra, consequências de atos humanos, né? Nada muito longe da nossa realidade. Rindo de nervoso. E nesse futuro a gente vai ter outro ponto de vista, que é do Wilf Netherton, que ele é um cara ali que trabalha com relações públicas. E ele trabalha pra uma galera grande, saca? Onde é que eu tava mesmo? Tá, eu tava falando do Wilf Netherton. Ele trabalha pra uma galera grande e é uma galera que tem interesse nos tocos. O que são os tocos? São essas linhas do tempo e a cronologia de eventos que vai dar ali nesse jackpot, dessa sorte grande, nesse evento cataclísmico. Existe essa palavra? Eu sei que cataclismo existe. Cataclísmico existe também? Não sei, fica aí a dúvida. Acho que sim, né? Cataclísmico. Depois eu dou um Google nisso. Então esses tocos são essas variedades de acontecimentos na linha do tempo que podem ou não ser modificadas. Então vale a pena tentar modificar alguma coisa na linha do tempo para tentar evitar esse evento, essa sorte grande, por exemplo? Então é aí que surgem os entusiastas dos tocos. Eles estudam os tocos e as linhas do tempo e ganham dinheiro com isso, é óbvio, né? Então é mais de uma pessoa. Então o futuro e o passado têm uma relação direta ali, física, né? Apesar de deles não poderem visitar, propriamente dito, esse futuro e esse passado, eles vão através dessa telecomunicação, em alguns casos, e em outros, através dos periféricos. E o que são esses periféricos? Nada mais, nada menos do que uma espécie de robô, de androide ali, que é preparado para receber uma consciência. Essa consciência pode ser de outro tempo, como pode ser do mesmo tempo e espaço ali. Enfim, e aí a história vai girar em torno desse acontecimento, desse homicídio que acontece, dessa pessoa que a Flynn vai presenciar e vai ter uma investigação ali com esse colapso do presente do livro e o futuro. E essas pessoas vão ter que trabalhar em conjunto, tanto para se livrar desse acontecimento, quanto para usar as próprias habilidades em prol dessas grandes mentes, mexer nos tocos a favor da história da humanidade. Esse a favor aí fica na dúvida se é a favor mesmo, né? Porque mexer na história, vocês sabem, vocês fãs de Viagem no Tempo sabem que pode ser complicado, né? Então isso aí fica a cargo de cada um pensar se é algo bom ou não. Então, assim, existe essa investigação no meio, tem uma ambientação cyberpunk, assim, maravilhosa. Os personagens ali todos, dos principais aos mais secundários, têm um desenvolvimento incrível. Eu repito aqui várias vezes, a Inspetora Lowbeer é a minha personagem preferida, ela se tornou uma das minhas personagens preferidas ever. Eu falei tudo embolado, mas deu pra entender. Esse livro é muito mais sobre sentir do que entender propriamente dito. Eu falo que se você é o tipo de leitor que tem necessidade de entender absolutamente tudo o que você está lendo, e eu não falo isso como crítica, é apenas uma característica, talvez esse livro não seja para você, mas se você é fã daquele negócio de tu sentir que tu tá ali no meio, não necessariamente, você pode até não estar entendendo algumas coisas e tal, mas você tá sentindo, você tá absorvendo de alguma outra forma, sabe? E então esse livro pode ser para você. E eu acho Cyberpunk um gênero muito específico, um subgênero muito específico, que realmente divide muita opinião. Eu vejo que tem tomado cada vez mais notoriedade e eu acho fantástico e eu adoro. E eu acho o William Gibson incrível nesse sentido de, tipo, essa é a história que eu tenho pra contar pra você, você receba ela e goste dela ou não, que eu acho ela muito 880, aliás, o Gibson em si, muito 880. E eu acho que vale super a pena se você gosta e quer encarar um negócio muito doido. O único defeito dele pra mim é que algumas cenas de ação pra mim não funcionaram tão bem assim. Eu achei elas confusas. Não no sentido William Gibson, no sentido... Bom, no sentido William Gibson também, porque foi ele que escreveu, né? Mas no sentido, tipo... Não sei, algumas cenas de ação eu não gosto tanto assim.
mas não é nada que faça eu perder o interesse no livro ou na história em si, porque tudo é tão bem ambientado, os personagens são tão interessantes, que as cenas de ação, que eu gosto muito normalmente, ficam, sabe, de boa. É muito, mano, o que que tá acontecendo aqui? E às vezes a gente dá uma perdida ali na coisa, mas não é algo que comprometa pra mim. Então, esse daí foi um favorito aí pra lista de favoritos eterna. É gigante, lista de favoritos, porque não tem critério mesmo. E aí, logo depois, eu li Dicionário das Palavras Perdidas, da Pippi Williams. Eu li com o Clube da Lana, do Mais Livros que Amigos, e foi o primeiro livro que eu li na experiência com o clube de leitura. E esse daqui é uma ficção histórica que se passa mais ou menos ali no final do século XIX, mas majoritariamente entre 1900 e vai ali pegar também, vai pegar a Primeira Guerra e tal, e alguns anos posteriores também. Mas é mais ali no início mesmo do século XX que o livro vai se passar. Eu já fui muito fã de ficção histórica, eu só lia ficção histórica direto, assim. E eu acho que eu exauri um pouco. E fazia muito tempo que eu não lia ficção histórica e esse foi o meu retorno. Como diria os Raimundos, mulher de fases. E o que acontece? A gente vai pegar ali a Primeira Guerra. Esse livro vai contar um pouco de como surgiu a história por trás da criação do dicionário, né, de Oxford, da língua inglesa. E vale ressaltar aqui que, embora seja uma história fictícia, tem muitos recortes reais aqui. Inclusive personagens que existiram mesmo. Eu fui saber disso depois que eu li, que eu fui pesquisar. De um jeito que a autora usou aqui, fantástico. Então ela faz um recorte aqui de ficção e realidade que eu achei incrível. E aqui a gente vai acompanhar uma personagem fictícia, né, chamada Esme. Ela é criada só pelo pai, porque a mãe dela faleceu quando ela era nenenzinha. E o pai é lexicógrafo e ele trabalha no dicionário da língua inglesa. E assim, a Esme cresceu nesse lugar que eles chamam de scriptorium, que é tipo um galpão, onde eles reúnem as fichas e decidem o que vai ou não entrar no dicionário, enfim. E é uma equipe ali. E a Esme sempre foi uma criança que ficou interessada. As palavras são a vida dela, né? Porque ela cresceu ali, embaixo da mesa do escritório. E ela é espertinha, né? Porque quando as fichas caíam, ou quando algumas fichas eram descartadas, ela pegava essas fichas pra ela e guardava num baú. Sabe? As palavras eram o mundo dela. Então ela passa a colecionar essas palavras descartadas. E quando ela cresce, ela começa a se questionar por que essas palavras eram descartadas do dicionário. Sabe? E aí ela se dá conta que eram palavras usadas por pessoas de classe mais baixa, ou então, majoritariamente por mulheres, é o que ela chamava de palavras femininas, no caso aqui. E isso fica na cabeça dela, ela começa a reunir várias dessas palavras excluídas pelo dicionário, que só trabalhavam homens, né? Que depois vem até algumas mulheres trabalhando, mas a decisão final era sempre dos caras. E ela vai colecionando essas palavras que eram consideradas vulgares, ou não consideradas não adequadas para entrar no dicionário, acaba fazendo que um dicionário das palavras perdidas. Tem uma história em torno desse título aqui, mas eu não posso entrar nesse mérito porque é um senhor spoiler. Mas a Esme começa a escutar essas mulheres e dar importância para a vivência dessas mulheres, sabe? E aí é que mora a questão, porque é numa época que nem votar se podia, sabe? Então esse livro, além de se passar, né, nesses períodos que eu comentei, ele também passa ali numa das ondas do movimento feminista. E o que eu achei interessante é que a personagem, ela não cresceu num ambiente que a oprimiu ou que a proibiu de fazer alguma coisa, ou que a obrigou a cumprir o que as mulheres eram obrigadas a cumprir na época, né? Ela cresceu numa família muito fora da casinha, sabe, pra época. E isso é interessante de ver, que a gente vai ver esse sistema opressor em cima da mulher através do background do livro. Através dos personagens secundários, através das pessoas que a Esme encontra, porque a Esme em si, lógico, ela também tem as questões dela por ser mulher e tal, e olham pra ela desse jeito também. Não vou dizer que ela não sofre com essa questão da opressão, claro que sofre, mas eu tô dizendo numa questão familiar ali, ela tinha uma rede de conexões muito boa. E por isso que ela não sofreu o tanto, ela sofreu, tá? Porque, né, sofreu. Mas isso não romantiza, sabe? O livro não romantiza, ele mostra a realidade pela lateral. E mostra como a Esme, nessa circunstância dela, o que ela pode fazer para ajudar essas outras pessoas no entorno. Esse livro é um relato muito sensível desse período histórico.
E a autora teve um cuidado de lidar com várias coisas, vários assuntos que podem ser complicados, mas ela teve um cuidado muito interessante. Eu me emocionei muitas vezes e chorei igual criança de 5 anos ralando o joelho no chapisco. Eu acho o início desse livro um pouco lento, mas depois que ele engata e você se envolve com a história, flui muito rápido. É um livro relativamente grande, são 400 e poucas páginas. Mas é isso, depois que engata e a história pega o rumo dela, é o diferencial. E aí começa a pegar um dinamismo, sabe? Então, se você gosta de ficção histórica, esse pode ser um livro que vai te deixar feliz. Tá, feliz não vai deixar, mas você entendeu. Pode ser uma leitura prazerosa, informativa e é isso, ficção histórica. E realmente é um livro que tem as nuances dos relacionamentos entre essas pessoas da época, sabe? Como as mulheres se ajudavam ou procuravam se ajudar. Algumas também atrapalhavam, tá? Não era todo mundo que era santo, porque ninguém é santo. Pegar essas nuances de como elas podiam se ajudar, seguir adiante. Aí logo depois, eu li Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith. Esse daqui eu não vou me estender muito, porque tem um vlog de leitura inteirinho pra esse aqui. Vou estar deixando o link na descrição, caso você tenha interesse. Então eu só vou falar aqui na superfície, tá? Superfície, água, né? É uma piadinha ruim. Então o link tá na descrição, aproveita que eu fiz uma pausa aqui, se você tá gostando do conteúdo, você já se inscreve aí no canal, deixa aquele like porque me ajuda demais e comenta aí qual foi tua melhor leitura do mês passado. Caso queira me seguir nas redes sociais, ficam todas na descrição. Esse livro aqui me desgraçou a cabeça e eu adorei! Esse é um thriller, né? Ele é um suspense psicológico ali e tem um quê de drama familiar também. Ele vai contar aqui a história de uma família disfuncional. Essa família ali conta com um cara, uma mulher e uma criancinha. Posteriormente, um cachorro também. Só que ao invés de a gente seguir uma investigação aqui nos olhos do detetive, a gente vai estar dentro da cabeça do Victor. Que é um cara que é dessa família. E eles têm uma família, assim, aos olhos da sociedade suburbana lá dos Estados Unidos, pouco convencional. Porque a mulher, a Melinda, ela tem vários casos extraconjugais e supostamente o marido aceita. Então todo mundo olha pra eles meio assim, tipo, queridos, sabe? A gente tá falando aqui de 1957. Então, vocês conseguem entender por que dos olhares esquisitos. Os olhares de julgamento e tal. E o Victor, supostamente, é aquele cara pacato que aceita as coisas que a esposa faz e tal. Então, lembrando, eu estou falando de 1957, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou falando com os valores que a gente tem hoje em dia. Então, ele é condescendente com esses vários parceiros que a mulher encontra pelo caminho. Então aqui tem muita crítica à sociedade no geral, muita crítica a esse sistema, principalmente ali nos subúrbios dos Estados Unidos, mas isso acho que a gente consegue adaptar para qualquer local. Então tem muita crítica também, assim, ao fato de que uma mulher poderia estar com a razão, mas se a conduta dela fosse considerada fora do padrão da sociedade, da época e tal, ela nunca ia ser escutada. E mesmo que ela tivesse uma boa conduta considerada por eles, ainda assim eles iam dar voz pro cara. Então tem muita crítica sobre isso aqui. E também fala sobre a capacidade dos seres humanos serem vis e se esconderem por trás de cascas muito sutis. Se esconderem debaixo do nariz de todo mundo. A Patricia Highsmith é uma senhora autora de thriller e ela consegue traçar ali a linha do pensamento de um personagem vil muito bem. E aí, basicamente, a história é sobre essa família disfuncional e tem uma questão que o Victor adora espalhar uma história que ele matou um desses parceiros extras adjacentes da Melinda e todo mundo fica meio assim, aí se afasta dela e tal, você não sabe se é verdade ou se não é, até certo ponto, até que há uma descoberta ali que é um dos cliques na cabeça do Victor para dar voz a outras coisas na cabeça dele. Eu não vou entrar em detalhe porque é spoiler, mas se você gosta de thriller, eu indico, porém, com algumas ressalvas que eu disse lá no vlog, ele é pesado psicologicamente falando. Tem poucas cenas de violência, mas existem. Ele é mais psicológico, mas existem algumas cenas de violência física, sim.
E, portanto, se você quiser saber mais, caso você esteja com dúvida, eu explico lá no vlog, tá bom? Então, uma coisa que eu achei o ritmo desse livro muito devagar, tá? Ele parece que tem hora que tá acontecendo vários nadas, mas na verdade tá acontecendo sim, e você se infiltra na cabeça do personagem. E é por isso que eu achei um pouco exaustivo no final, agora eu só tô querendo ler coisa leve. Você passa muito tempo em suspensão junto com esses personagens, porque ninguém aqui tem paz. Então você, por consequência, se você se envolve ali com essa história, você fica sentindo junto com eles, sabe? Enfim, galera, vlog tá na descrição. E por último, e não menos importante, depois de ir em Águas Profundas, eu quis limpar a minha cabeça. E aí eu fui ler Mistakes Were Made, de Mary Wilsner. Essa é uma Hong Kong. Desde que anunciaram esse livro, eu queria ler. Só que tava sempre caro. Até o e-book tava sempre caro. Tipo, o físico 90, e-book 70, mas parada assim. Aí, no outro dia, ele tava R$5. Eu falei, é o momento de eu limpar minha cabeça de Em Águas Profundas. Aí eu aproveitei. Num vídeo recente aqui do canal eu comentei que li outro livro de Mary Wilsner, que foi Something to Talk About. Eu queria muito que esses livros viessem pro Brasil e nem tchum, já falei isso aqui também. Mas eu queria muito, sério, são Hong Kongs que são queridinhas pra mim, e essa também acabou virando uma. Esse Mistakes Were Made. Nesse, novamente, a gente vai ter 2 pontos de vista, e um deles é da Cassie, que é uma mulher que tá ali no auge dos seus 20 e poucos anos, ela tá terminando a faculdade, ela quer fazer com engenharia na parte de construção de foguetes, essas coisas assim. E assim, ela tem um jeito muito doido, assim, com uma confiança exacerbada e tal, que é uma espécie de defesa pro passado dela. Não vou entrar tanto em detalhe. Porém, ela é muito inteligente, então ela sabe que ela é capaz de passar por um trabalho desse tipo, saca? E ela tá terminando de estudar. E ela teve uma infância ali turbulenta, porque o pai dela foi embora. E a mãe tinha problema com vício de álcool e drogas. E ela foi criada, basicamente, pela mãe de uma das melhores amigas dela, que se chama Cássia. Então ela basicamente cresceu como uma irmã para essa Cássia. E tendo a referência de maternidade à mãe dessa amiga dela, né? E é por isso que ela criou essa casca de, tipo, de confiança exacerbada para se proteger. Porque a vida fez dela assim. Porém, ela não é uma durona daquela clássica de tipo, não me toque. Ela é cheia da lábia. O jeito que ela se comunica é muito interessante e eu gostei muito disso. E o outro ponto de vista, nós temos a Erin, que é uma mulher ali que tá por volta dos 39 anos, ela tá quase fazendo 40. E ela tem uma filha ali que fez 18 e acabou de entrar pra faculdade. E ela é uma mulher que vem enfrentando ali uns anos de divórcio e tal, de entender como é que é a dinâmica nova da vida dela, o que esperavam dela e o que ela não tá cumprindo essa expectativa, a dinâmica com a filha e tal, que às vezes elas se sentiam muito próximas e muito parecidas, mas ao mesmo tempo isso era um fator que as repelia. E essa filha foi pra faculdade, é óbvio que ela foi pra mesma faculdade da Cassie, né? E ela é médica, bem sucedida e tal. E aí, num final de semana, que ia ter um evento lá na faculdade, e ela ia visitar a filha, que elas moram em cidades diferentes, uma bela noite falou assim, vou sair à procura de uma diversão de uma noite só. E aí, quem que ela vê? Cassie, sentada do outro lado da bancada do bar. E aí, elas têm uma conexão ali na hora. Bom, aí acontece uma cena hot logo no primeiro capítulo. E aí, beleza, uau, bacana, nossa, uau. Só que aí no dia seguinte, a Cassie vai descobrir que a mulher com quem ela passou a noite é, na verdade, a mãe de uma das amigas que ela fez recentemente na faculdade. Então tem esse age gap aí, a Cassie tá lá nos seus 20 e poucos e a Erin tá lá no quase 40. E tô falando, essa amiga nova não é a que eu citei antes não, tá? Essa é a Parker, não é a Cássia. A Cássia é a mãe da Cássia, é a figura materna da Cassie. E a Parker e a Erin são outras pessoas, tá? Pelo amor de Deus. E é uma amiga recente dela, essa Parker. Mas recente, mas é o suficiente pra que ela se importe com essa situação, sabe? Mas a Cassie acha muita graça na situação porque ela é assim. Enquanto uma tenta esconder, a outra já acha muita graça na circunstância.
a história dessa comédia romântica vai girar aí em torno dessa questão aí, desse relacionamento que supostamente não poderia acontecer, mas aconteceu. Porque afinal, a atração forte demais é difícil de refrear. De Meryl, eu ainda prefiro Something to Talk About por causa... Não sei, eu me apeguei mais às personagens, eu acho as personagens de Something to Talk About mais interessantes. Eu gosto mais do tom da história de Something to Talk About. Mas Mistakes Were Made me divertiu horrores. E assim, eu sei que muita gente se incomoda com muita cena hot, então já fica o aviso que esse tem bastante, tá? Enquanto Something to Talk About eu andei reclamando, falei que a cena era mais ou menoszinha e só tinha uma lá pro final, e Mistakes Were Made tem de forma excessiva, sabe? Não é algo que me incomoda ou que vai me fazer parar de ler, mas eu sei que tem gente que se incomoda, por isso que eu tô avisando. Mas eu acho que Meryl perdeu um pouquinho a mão, né? Porque no sentido de, tipo, quantidade, tá? Eu acho que tinha umas horas que ficou um pouco cansativo. Tipo, já entendemos o que tá acontecendo aqui, vamos seguir com a história, sabe? Mas... E tem outras que eu acho que encaixou muito bem, as cenas hot e tal. Mas tem uma outra ali que eu acho que, tipo, ficou mais do mesmo, entende? Mas, como eu disse, não é algo que refreia a minha experiência. Só fica aí o aviso da classificação indicativa de 18 anos, beleza? Então, minha única reclamação é essa, porque de resto eu adorei o livro. E uma parte que eu achei que fosse ter um dramalhão desnecessário foi resolvido de uma forma super inusitada, que eu adorei. E esse é o tipo de livro que não é feito pra ser surpreendente, ele é feito pra divertir você que gosta do gênero. E eu li em uns 2 dias e eu adorei. Então, foi isso, galera. Como eu expliquei no início do vídeo, eu quero mudar o formato que eu faço esse tipo de vídeo. Eu não sei se continuar deixando um monte de livro acumular. Eu não sei, eu sinto que eu esqueço algumas coisas que eu quero falar no caminho. Eu até anoto pra não esquecer, porque se eu for depender da minha memória de Dory, eu tô frita. Mas eu até anoto, mas eu queria... Eu acho que terminar um livro e comentar na íntegra. Talvez eu faça isso, talvez eu teste num próximo momento, num próximo vídeo aqui no mês que vem. Vamos ver. Ou talvez eu mantenha. Me diz aí o que vocês gostam, como vocês gostam de assistir nos comentários, que aí eu penso que eu vou fazer também. E é isso, gente. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. E a gente se vê, sabe quando? No próximo vídeo. Até lá. Tchau!